Boa noite, amigos do Centro Espírita Jesus Gonçalves, do pessoal da Casa da Paz, do pessoal do Maria do Sacramento e outras entidades espíritas que a gente está acostumado a trabalhar. Hoje, nesta noite, segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, nós fomos convidados a conversar sobre um assunto bem interessante e até bem propício para a época: o papel do espírita na sociedade. Antes então de começarmos, vou convidar a todos a fecharmos os nossos olhos, nos concentrarmos na figura amorosa do Mestre Jesus. Lembrando também outra figura amorosa que é Maria, sua mãe. Rogando a presença espiritual dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, daqueles espíritos que nos são afins, dos mentores das casas que eu mencionei no começo: Casa da Paz, Jesus Gonçalves, Maria do Sacramento, para que todos nós, formando uma família hoje, conversemos um pouco mais sobre doutrina espírita na nossa vida. Convidemos também os nossos adversários, vamos colocar assim, que todo mundo chama de obsessores, para, estando todos presentes no mesmo ambiente, não só físico, mas sentimental e mental, possamos refletir juntos. Iniciamos então essa nossa noite de reflexões com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim no mais alto dos céus como aqui na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos erros, os nossos defeitos, na mesma medida que nós perdoamos os erros e os defeitos alheios. Não nos deixeis cair em as tentações da vida que se colocam diante de nós, e livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente aquele mal que ainda habita em cada um de nós, porque nós ainda estamos nos iluminando. Ok? Assim seja. Graças a Deus. Amém. Boa pergunta para hoje. A chefinha falou assim: Marcelo, vamos falar sobre o papel do espírita na sociedade? Uau! Falar sobre isso levaria muito mais do que 30 minutos. Óbvio. Então eu alinhavei algumas coisas para a gente pensar junto. Primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem comigo: nós somos seres encarnados. Somos espíritos milenares encarnados hoje aqui no nosso planeta Terra. Vivemos hoje nessa sociedade multifacetada, cheia de valores diferentes, cheia de princípios que às vezes parece que se conflitam, e precisamos conviver harmoniosamente, atendendo aos princípios da lei de sociedade. Perfeito, Marcelo. Outra característica interessante é que a gente, mesmo espírito milenar, multiexistencial, a gente dá muito valor ao foco do hoje. E isso é a importância do assunto que a gente vai tratar. Vivemos em sociedade e, antes de mais nada, devemos trazer para a sociedade os principais valores que Jesus nos legou. E o que Jesus nos legou? Alguns ensinamentos que ele nos deixou, o principal dele está lá: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, um dos legados que ele nos deixou é: amai-vos uns aos outros. E a doutrina espírita, os espíritos superiores, acrescentaram a esse amai-vos uns aos outros uma vírgula e acrescentaram a seguinte frase: e instruí-vos. Então
amai-vos e instruí-vos. Por que a instrução? Porque muitas vezes queremos amar o próximo, não sabemos como. Mas ainda o foco principal do nosso aprimoramento, da nossa vivência, da nossa existência física é amar. E junto com ela, instruir. Se auto-instruir e, quando possível, instruir o próximo. Né? Para nós podermos amar, para nós podermos instruir, algumas coisas precisam acontecer. Primeira coisa, respeito. Inexistindo respeito, não se pode falar em amor. Inexistindo respeito, não há como instruir-nos e também instruí-los, que são as pessoas fora de nós. Se eu não tiver respeito, eu não terei humildade de reconhecer no outro um ser individual, milenar como eu, que possui um mundo íntimo próprio, valores próprios, vivências próprias e que diante disso tem opinião às vezes divergente da nossa. Quando Jesus manda amai-vos uns aos outros, ele não estabelece quais os critérios do amor. Amar a todos, indistintamente. Então, se a gente fosse pegar um caminho, poderíamos dizer: amar homem, sim. Amar as mulheres, sim. Mas e aquelas pessoas que não se dizem nem homem nem mulher, ou se dizem estar num corpo do homem, mas se sentir como uma mulher, a quem a gente às vezes dá o nome de homoafetivo ou homossexual? Eu confesso que ainda tenho muita dificuldade nesses termos, mas que as dificuldades não façam que a gente não reflita. Então, aquelas pessoas que não se encaixam no padrão homem e mulher, também devemos amar. Ah, mas existem pessoas que não toleram essas pessoas, a quem se dá hoje o nome de homofóbicos. A gente também precisa amá-los. As pessoas que agem de acordo com as regras e os princípios sociais, obedecem às leis, precisamos amá-los. Existem as pessoas que não cumprem as leis. Existem os bandidos, os assassinos, os corruptos, aqueles que de alguma forma tentam levar vantagem em tudo, os malandros, os espertos, também devemos amá-los. Existem aqueles que não toleram a possibilidade de erro, também devemos amá-los. De sorte que não existe ser que conviva conosco que não seja merecedor, sob a ótica do que Jesus prega, do nosso amor. Se eu tenho, como cristão, a obrigação de amar, o que não deveria ser uma obrigação, né? Mas, se a gente quiser entender desse jeito, se eu tenho a obrigação de amar ao outro, eu tenho a obrigação de fazer paz com o outro. Eu tenho a obrigação de ter respeito pelo outro, dentro da sua individualidade, dentro da sua identidade individual, da sua identidade histórica, da sua identidade encarnatória e reencarnatória. Puxa, Marcelo, isso é algo difícil, principalmente para nós que ainda somos detentores de um profundo sentimento de julgamento alheio. De fato, julgar não é inadequado. Agora, o que nós ou quem nós julgamos? Isso é o importante. Se a gente pegar qualquer doutrina religiosa, catolicismo, espiritismo, budismo, islamismo, todas elas falam de condutas
interessantes, apreciáveis, de boas condutas. Óbvio, se eu tenho boas condutas, se eu tenho de um lado o bem, eu tenho outras condutas que não são adequadas, outras condutas que não são boas, e com elas eu tenho o mal. Então, julgar esse tipo de situação para vivenciar as que são boas, para vivenciar as que são adequadas, em busca do meu aprimoramento individual e do coletivo, é um bom julgamento. É um julgamento válido, é um julgamento interessante. E todos os livros religiosos, doutrinários, de qualquer doutrina moral, têm algum conteúdo, né? Jesus, ele trabalhou muito a questão farisaica, por exemplo. A divergência entre os valores falados e os vividos pelos fariseus e saduceus. De alguma forma, isso é um julgamento. E é importante. Agora, Jesus julgou pessoas? Nós devemos julgar pessoas de forma alguma. Jesus não julgava pessoas, tanto que teve diálogo com Nicodemos, um doutor da lei. Teve diálogo com diversos outros fariseus, principalmente quando eles traziam aquelas pegadinhas do malandro, né? Devo pagar o imposto de César, ó mestre? Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que a gente deve matá-la. O senhor diz o quê? Enfim, existe uma infindável série de situações, que essas eu dei 2 exemplos, onde Jesus poderia julgar individualmente as pessoas, entretanto, ele não fez isso. A Nicodemos, ele deu todos os esclarecimentos devidos sobre nascer de novo, a necessidade de mais de uma existência, porque as experiências da vida não são possíveis de serem completadas com 80 anos de idade, por exemplo, que hoje seria a idade média, né, de um ser humano. Então, precisaríamos de um tempo muito superior ao que a gente tem, né? Por conta disso, Jesus foi bem instrutivo com Nicodemos, explicando isso para ele. E na ocasião de Maria, né, onde aquela turba de pessoas pretendiam dilapidá-la, ou seja, matá-la através de pedradas, né? Jesus convida as pessoas, olha, vocês podem fazer isso porque isso está na lei e eu não sou contrário à lei. Entretanto, se ela cometeu um erro, eu só peço uma coisa, quem nunca praticou nenhum erro, que pegue e atire a primeira pedra. A segunda pedra já pode ser para qualquer um, mas a primeira, que ela seja tirada por uma pessoa que nunca errou. E todos ali fazendo aquela reflexão íntima sobre acertos e erros durante a vida, chegaram à conclusão que nenhum tinha condição de atirar a primeira pedra, se retiraram, e Jesus olhou para aquela mulher e disse, olha, cadê as pessoas que queriam te matar? Cadê as pessoas que falaram do teu erro? Cadê seus acusadores? E ela diz, olha, não tem mais nenhum aqui. Ele falou, bom, se ninguém te acusou, eu não estou sabendo do que aconteceu mesmo, não vou te acusar. Então vai. Mas ó, se eles te pegaram fazendo alguma coisa errada, cuidado, não peques mais. E daquele dia em diante, a vida daquela criatura mudou drasticamente. Então, percebemos aí a conduta de um Jesus generoso. E se eu me digo espírita, se eu me chamo cristão, se eu digo que sou seguidor de Jesus, o nascido em Nazaré, que sou Jesus, né, que sou seguidor do Mestre Jesus, e até onde eu sei, a doutrina espírita está baseada quase que exclusivamente na doutrina de Jesus, a parte do seu aspecto moral, nós precisamos reproduzir na sociedade os comportamentos que nós encontramos no Evangelho de Jesus, principalmente essa conduta generosa. Conduta generosa, que também a gente pode lembrar, que aconteceu quando aquela mulher pecadora, sabidamente pecadora, reconhecidamente pecadora, viu Jesus
eu não me lembro na casa de quem que era, mas parece que era de um fariseu também. Que Jesus foi convidado a almoçar com ele. E ele não se negou. E aquela mulher se coloca em prantos nos pés de Jesus, começa a chorar, lava os pés de Jesus, pega um perfume. Perfume naquela época não era barato, hoje já não é, né? Mas naquela época era menos barato ainda. E lavou os pés de Jesus, perfumou os pés de Jesus. E os fariseus olhando falaram: mestre, o que é isso? Essa mulher aí é de vida reprovável, reconhecidamente. Tão reconhecidamente que ela mesma se reconhecia nessa condição. E Jesus falou: olha, tá, ela é, beleza. Só que assim, é nosso costume, porque a gente anda muito na poeira, quando a gente chega na casa de alguém, a pessoa oferece uma água para lavar os pés, para lavar as mãos, para lavar o rosto. Eu cheguei aqui e vocês não me ofereceram nada. Ela tá lavando meus pés com as lágrimas dela, enxugando com os próprios cabelos e perfumando. Vocês querem que eu recrimine ela? Ela que está me dando aquilo que vocês deveriam me oferecer, porque eu sou visita na casa de vocês. E vocês querem que eu recrimine ela? Percebemos que Jesus, acima de tudo, em todas as situações, julgava atos, comportamentos, não pessoas. Porque reconhecidamente pessoas erram. Somos espíritos individuais em processo evolutivo num planeta de provas e expiações. E por conta disso, evidentemente, errar é parte do processo. Jesus sabia disso. E é por isso que ele nos incita, nos convida a cultivar valores diferentes. Valores do tipo, arrecade tesouros que o ladrão não te rouba. Arrecade tesouros que a traça não corrói, que ela não coma. Guarde tesouros que não enferrujam. Enfim, de alguma forma Jesus falava assim: não são as coisas deste mundo as mais importantes, mas as coisas do outro mundo, da outra vida. Porque reconhecidamente Jesus sabia dela, falava dela, e nós espíritas conhecemos sobre ela. Devemos estar encarnados tentando preparar de fato nosso futuro espiritual. Ah, Marcelo, eu preciso comer, eu preciso trabalhar. Sim, trabalhe para comer. Ninguém está falando não trabalhe e não coma. Ah, Marcelo, eu preciso de um pouco de diversão, eu preciso passear de vez em quando, eu preciso ir no cinema. Sim, faça. Mas não paute a sua vida por essas coisas. Senão, quando você for convidado ao banquete da outra vida, você não tem nada do lado de lá. Paremos para perceber isso. O espírita na sociedade deve transformá-la por seu comportamento, através do seu exemplo, muitas vezes através das suas palavras, porque palavra também é exemplo, sobre os valores da verdadeira vida espiritual. Somos convidados a isso. Somos chamados a isso. Essa é a caridade que podemos fazer em relação à doutrina. Divulgá-la, respeitando a todos, respeitando as consciências alheias, que podem ou não optar, como nós, por esse caminho. Esses valores que Cristo nos chama a cultivar não é através da boca dos ensinamentos, mas através da conduta diária de comportamentos e pensamentos e decisões e reflexões que, por exemplo, podemos usar as últimas eleições. O quanto a gente observa da existência de violência, a violência física, a violência intelectual, a violência moral, a violência social, o racismo, o preconceito, a falta de humildade,
o desejo de impor ao outro as nossas ideias, que é uma ditadura. Nós percebemos isso no contexto social geral. Pessoas pobres, médias e ricas com o mesmo discurso. Sábios e ignorantes com discursos semelhantes. A ausência total de respeito, quase, de amor e de consideração pelo outro. E talvez, para minha surpresa, uma desunião tão grande quando nós precisamos e merecemos estar unidos para o bem comum, em prol de uma construção de um futuro comum. Este terceiro milênio, que começou em 2000, deveria ser um milênio onde nós esclarecidos, porque estamos intelectualmente esclarecidos, deveríamos cultivar os nossos sentimentos, os nossos comportamentos no caminho do bem e do amor. E parece que esse está sendo o nosso desafio. Perdemos a delicadeza para passarmos a ser rude, para passarmos a ser ignorantes. Perdemos o carinho, o amor, o afeto, porque desejamos impor a nossa vontade, o nosso desejo e aquilo que a gente acha que é o adequado. Perdemos a humildade de percebermos que somos todos ainda iguais, cada um dentro do seu quadrado, do seu espaço, mas somos ainda todos filhos do mesmo Criador. Criaturas do mesmo universo, passageiros do mesmo orbe, da mesma terra, habitantes do mesmo espaço-tempo e principalmente todos nós carentes ainda de amor, de amar. Papel nosso espírita na sociedade é atender a esse mandamento divino que Jesus em nenhum momento derrogou, mudou, alterou, disse que não existia mais e que não era mais importante. Ao contrário, ele esclareceu como seria adequado. Esse é o nosso papel de espírita dentro da sociedade. Se eu não conseguir desenvolver esses valores, não, talvez agora, no futuro, quem sabe, estaremos num loop, ou no looping, de tentativas encarnatórias. Porque isso tudo é parte do nosso processo evolutivo que precisamos enfrentar, que precisamos resolver. Melhor seria, como Jesus mesmo disse, que a gente, enquanto está junto com o adversário, se reconcilie. Para que não chegue um momento em que isso não seja mais possível e a gente seja levado ao juízo e o juiz cobre de nós até o último centil daquilo que a gente deveria ser e fazer e não fizemos. E talvez, de volta em nossa nova encarnação, com até algumas dificuldades a mais, tenhamos que resolver. Deus é soberanamente bom. Deus é maravilhosamente bom. Deus é incomensuravelmente bom. Entretanto, é justo. Entretanto, ele dá a cada um segundo o seu merecimento, através não de seu desejo pessoal, mas de uma lei divina, anterior a tudo. Justa porque abarca todos. Justa porque não faz distinção de nenhuma espécie. Justa porque o foco dela não é nossa punição, mas a nossa redenção. O foco dela não é o nosso sofrimento, mas nosso aprendizado.
Tudo em atendimento ao que o Jesus diz, que quando um pecador se arrepende, o céu faz festa. É esse o nosso papel na sociedade. Buscar criar essa festa em nós. E, se possível, no outro. Numa cooperação de amor, de carinho, de fraternidade, de lealdade, de amparo do mais fraco pelo mais forte, do menos esclarecido pelo mais inteligente. Este é o nosso caminho. E se pedirem para nós andarmos 1000 passos, que a gente tenha disposição para andar não 2000, que igual Jesus falou, mas 10.000 passos para aquela pessoa, sem reclamar. E sem pensar, eu estou aqui atendendo o que Jesus falou, mas sim fazendo, porque aquilo nos agrada, porque aquilo nos preenche, porque aquilo faz de nós sermos quem nós somos. Esse é o nosso papel. Fácil? Ou muito fácil? Facílimo. Até parece. Mas é nosso papel. E eu convido a todos a fecharmos nossos olhos. De volta a nossos amigos espirituais. De volta ao nosso pensamento a Jesus e a Maria. Rogando a esses amigos que nos abracem com muito carinho. Que nos apertem fraternalmente em seu peito. Que nós recebamos aquele amor gostoso que eles têm para dar. E esse amor se espalhe em cada uma das nossas células. Esse amor se espalhe por todos os recantos da nossa alma. Esse amor infle nosso ser. E a gente se torne uma bateria para irradiar esse amor pelos lugares que a gente for, com quem a gente for, encontrando quem a gente encontrar. Vamos abraçando esses amigos espirituais, imaginando as casas de repouso, os hospitais. E nós, como uma bateria, vamos iluminando esses ambientes, essas pessoas que precisam, nos presídios, nas praças, na rua, nas igrejas e nos templos, nas nossas casas. Que a espiritualidade ampare as pessoas que estejam com dificuldade, qualquer que seja a dificuldade. Dificuldade da natureza que for. Somos todos seres ainda endividados com a lei e precisamos do amparo dos amigos espirituais. Que a gente aprenda a receber o amparo e também a dar o amparo. Dentro desse papel que somos multiplicadores, somos co-criadores com Deus desse nosso universo físico, desse nosso ambiente social. E encerrando essas atividades, vamos deixar uma vibração em branco para que Jesus e Maria leve esse nosso carinho onde for mais necessário, independente de onde for. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, os pecadores, os falhos, aqueles que ainda estão no meio do caminho. Rogue agora, Mãe, nas nossas dificuldades. Rogue agora, Mãe, na nossa felicidade.
mas principalmente, rogue no momento de nossa morte física, no momento que a gente estiver abrindo os portões para a espiritualidade, sem saber se a gente dispõe de trajes adequados ou de algum tesouro para poder usar. Rogue por nós, Mãe. Que assim seja. Graças a Deus.